Então, bom dia para todo mundo. Vamos mais uma vez aqui abrir o nosso coração para acolher a palavra do Senhor neste dia em que, continuando o nosso caminho de advento, queremos progredir, sobretudo acolhendo aquilo que o Senhor nos fala, que nos alimenta e nos fortalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus onipotente, dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos, ainda continuando o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 16 ao versículo 19. Estamos ouvindo trechos, sobretudo deste capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, referentes a João Batista e a sua missão. E, mais do que isso, a relação que existe entre a missão de João Batista, o testemunho de João Batista, e a missão de Jesus, a realização daquilo que João Batista anunciava e que os profetas do Antigo Testamento também apontavam. E diante da reação das pessoas, sobretudo dos mestres da lei, das autoridades, então Jesus vai fazer uma crítica, a partir de uma comparação, vai fazer uma comparação com uma realidade bastante conhecida, no meio até mesmo lúdico, entre as crianças. Então Jesus inicia o seu ensinamento com uma pergunta. É muito interessante que Jesus, na sua pedagogia, ele sempre introduz o seu ensinamento, não de forma direta ou impositiva, mas sempre fazendo com que as pessoas reflitam. A pergunta que Jesus faz é justamente para chamar a atenção daquelas pessoas que estão escutando o seu ensinamento, para que reajam também diante disso. E aí a comparação que Jesus vai fazer, diante da pergunta que ele lança: com quem vou comparar esta geração? Então ele utiliza aqui a imagem das crianças que estão na praça, que estão brincando. Nós poderíamos dizer, em termos mais modernos, estavam fazendo quase que uma gincana. Então, dois grupos que se alternavam e, portanto, parece que dava a prova para o outro. Por isso que diz que tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Então, o que é que Jesus quer dizer com essa sua crítica? Um mal que está presente na história de toda a humanidade, que é a falta de atenção que impede sintonizar. Nós, na nossa experiência pessoal, na nossa experiência familiar, na nossa experiência comunitária, eclesial, muitas vezes devemos constatar essa nossa dificuldade, a dificuldade de estarmos por inteiro numa situação sintonizados com aquela realidade. E, evidentemente, isso traz muitos danos. Quantas vezes há pessoas que sofrem ou de uma frustração, porque não alcançaram um objetivo, justamente por falta de empenho atual, ou seja, empenho no momento que deveriam realizar, ou pessoas que sofrem de um remorso angustiante, de não ter feito, ou seja, de também por falta de sintonia, não ter aproveitado, no bom sentido, evidentemente, daquela situação, daquela circunstância. Então, o ser humano, muitas vezes, ele oscila entre esses dois sentimentos que são muito angustiantes: a frustração por não ter alcançado e o remorso por ter perdido. Mas isso tudo por causa dessa falta de sintonia. Então, parece que a grande tarefa do ser humano, e Jesus, no Evangelho, vai insistir muito nisso, desde o apelo de conversão. O que significa converter-se? Converter-se é justamente voltar-se, e voltar-se com atenção
para Deus, e para isso é preciso que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós realizamos. Mas tantas vezes nós estamos com essa fratura interna, isto é, essa quebra interna do nosso espírito, da nossa vida, e muitas vezes isso vai provocando essa falta de sintonia. É interessante que Jesus aqui não coloca as diversas situações em oposição. Não é que Jesus está aqui colocando em oposição o que João Batista fez e pregou e aquilo que ele está agora fazendo, que está realizando. Apenas diz que há uma diferença e há uma importância. Então, a crítica que Jesus diz: veio João, que não come nem bebe, e dizem que está com o demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem é um comilão e um beberrão. Então, é sempre essa rejeição ao momento presente, ao momento que deve ser acolhido, porque há sempre os seus apelos de mudança e de ajuda. Então, é essa realidade que muitas vezes nós devemos reconhecer e não apenas constatar, mas reconhecer para darmos passos, tomarmos decisões. Porque quantas vezes nós estamos num lugar, mas não estamos sintonizados com aquilo que está acontecendo naquele momento. E, portanto, aqueles sentimentos que nós acabamos de falar, quando passa, então, ou sentimos a frustração, ou sentimos o remorso. E isso vai esfacelando cada vez mais o coração do ser humano. Claro que é impossível evitar esses sentimentos, porque também nós somos seres que, por causa de nossas limitações, não conseguimos alcançar todos os objetivos e até certo ponto passamos pela frustração e precisamos conviver também com esse sentimento. Hoje há uma ilusão por causa dessa busca desenfreada de satisfação imediata, né, de que tudo tem que dar prazer, de as pessoas terem dificuldade de lidar com a frustração. E isso é muito perigoso porque não é real. Temos as frustrações, não podemos alcançar todos os objetivos, por isso que precisamos fazer escolhas. Então, diante das várias escolhas que nós temos que fazer, há uma hierarquia, o que é mais importante, e por isso precisamos até renunciar, e que essa renúncia é sempre em vista de um bem maior. Caso contrário, será apenas uma frustração, uma angústia por não ter feito aquilo, e muitas vezes quando queremos fazer muitas coisas, acabamos não fazendo nada. Então, o evangelho de hoje, apesar de ser um evangelho tão curto, mas nos lança um grande desafio. Isto é, como é que nós estamos sintonizados com a nossa vida, como é que nós estamos sintonizados com a palavra de Deus, como é que nós estamos sintonizados com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor e também dentro de nós. E, de novo, não basta só fazer constatações, mas é preciso também tomar decisões. E essas decisões devem nos colocar justamente nessa perspectiva de buscar uma sintonia maior, para não nos sentirmos esfacelados. Essa comparação que Jesus fala é justamente que essas crianças que estão ali na praça para brincar estão sentadas. Então, se estão sentadas, estão acomodadas, diríamos, estão estagnadas. Então, o momento é de brincar, não é o momento de sentar. Mas há momento também que é preciso sentar. Aí vai ter vontade de brincar. Vejam que isso também acontece com pessoas adultas. Estão num determinado lugar, com um determinado objetivo, mas não conseguem sintonizar e começam a se entreter com outras coisas. Isso nos vários campos, da nossa atividade, inclusive na igreja. Então, quantas pessoas estão na igreja, mas não estão sintonizadas com aquilo que é proposto, ou que se propuseram a fazer, que é rezar, que é meditar, que é participar da liturgia, que é fazer um momento de silêncio para acolher a palavra. Enfim, isso também é um desafio até para as nossas assembleias litúrgicas. Isto é, a falta de sintonia.
E quando nós perdemos a sintonia, então perdemos o rumo, não sabemos para onde estamos indo. E geralmente isso vai acarretar um prejuízo de ter que fazer de novo e muitas vezes fazer quando não é o momento mais oportuno. Pensando agora, por exemplo, alguém que está estudando, que não dedica, não é, de uma forma permanente um tempo para aprofundar, para assimilar, não está sintonizado naquele ritmo, então tem que acelerar o ritmo quando estiver diante de uma prova, diante de um exame. Então, aquilo que não fez de forma sintônica, não fez de forma equilibrada, dentro de um ritmo, né, que dá essa sintonia, então vai ter que fazer dobrado, né, vai ter que acelerar o ritmo e geralmente não consegue. Por quê? Porque faltou sintonia. Então isso na nossa vida é fundamental. Claro que Jesus aqui está falando da sintonia em reconhecer que João Batista anunciou a chegada do Messias. Então, se as pessoas estavam sintonizadas com isso, quando o Messias chega, também sintonizadas iriam perceber. Mas não percebem e, pelo contrário, até mesmo rejeitam. Então, esta falta de sintonia, essa falta de atenção àquilo que está acontecendo, e por isso há grandes prejuízos para a nossa vida. Então, que este tempo do advento é um tempo também que nos favorece sintonizar, né? É muito interessante essa palavra, né? Esse verbo sintonizar, que significa colocar nesse mesmo tom, né? Então vocês imaginem uma pessoa cantando num tom diferente da assembleia, né? Destoado. Imagine uma rádio mal sintonizada. Você vai só escutar barulho, não vai ter nitidez naquilo que você escuta. Então isso vamos aplicar também na nossa vida. Falta de sintonia provoca muitos barulhos na nossa vida e muitas desatenções. E por isso podemos perder até não só o ritmo, mas também perder o rumo. Então que o tempo do advento, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, seja para nós uma grande ajuda para nos sintonizarmos, sobretudo, com aquilo que Deus nos fala, para assim podermos fazer aquilo que Ele quer de nós. E sempre o que Ele quer de nós é que estejamos na comunhão com Ele, para assim podermos, de fato, encontrar a verdadeira alegria, a felicidade, que é fruto desta sintonia interior. A sintonia interior nos dá, sem dúvida, a paz, a tranquilidade e a felicidade. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.